Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos na nossa aula de Geografia. Para essa aula de hoje, eu, professor Leandro, quero convidar todos vocês para participar e no final dessa aula, com o material didático que vocês vão estar aí, a companhia de vocês com material didático, com caderno, livro, que é muito importante, acompanhe a aula pelo livro, acompanhe a aula fazendo as suas anotações e no final dessa aula gostaria muito de visualizar, de ver se você consegue fazer um mapa conceitual da aula de hoje, um mapa mental da aula de hoje, porque hoje o nosso tema nós vamos falar sobre tipos de rocha e nós dividimos o tema de hoje em 3 grandes tipos. As rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos analisar um pouquinho de cada tipo de formação rochosa. E aí, para isso, quando a gente acabar a nossa aula, se você conseguir desenvolver aí esse mapa mental, esse mapa conceitual da aula de hoje, me envia esse mapa, tira uma foto e me envia o mapa pelo nosso aplicativo, pelo Class App ou pelo Teams. Aí lá a gente vai ter o nosso processo de interatividade. A gente vai poder conversar um pouquinho mais. E caso ainda tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje, eu vou pedir para que você também envie lá as suas dúvidas e as suas sugestões. Professor, melhora um pouquinho isso. Ou professor, gostei muito dessa aula. Coloque lá as suas sugestões para a gente poder potencializar, melhorar cada vez mais a nossa forma de comunicação. Então, bora lá. Vamos agora então estudar um pouquinho sobre os tipos de rocha e vamos começar a conhecer o que de fato é então uma rocha. Como que se dá ou qual é a composição dessas rochas. Uma rocha, ela é a união, né, de todo o material, de toda a parte natural dos minerais, compostos químicos definidos quanto à sua composição e podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. Toda a superfície terrestre, eu até falo também, abaixo dos oceanos, abaixo dos rios, né? Sejam essas águas oceânicas ou águas continentais. E aí toda essa formação são dadas por tipos de rocha. E as rochas, elas são muito utilizadas por nós, né? Seja no processos econômicos, como na construção civil, seja a questões também místicas, né? A gente utiliza as rochas aí como as questões místicas, os minerais, a composição dos minerais, seja também no processo natural, ambiental, que a gente possa utilizar e estudar. Então, várias questões aí, as rochas, os estudos das rochas são muito importantes para que a gente possa compreender aí também até a formação daquele relevo, a formação daquele território, daquela região, e a composição de como se deu ao longo, a dinâmica daquela paisagem ao longo daquele tempo. Então, a gente vai começar a falar sobre as rochas magmáticas ou rochas ígneas. As rochas magmáticas, o próprio nome já diz, são rochas que vêm de origem do próprio magma. É o resfriamento e a solidificação dos elementos endógenos. O que são esses elementos endógenos? A solidificação do magma. Essa solidificação pode ser de rochas intrusivas, né, plutônicas, que são o processo de solidificação ainda continua no interior da crosta terrestre, ou pode se dar o processo de resfriamento do magma na parte superior, né, da lava, o resfriamento das lavas, dos vulcões. E a gente viu como que se dá, né, o processo de formação do vulcão, a gente já conheceu os movimentos das placas tectônicas que auxiliam nesse processo, né? Nós temos 3 tipos de movimento das placas tectônicas, as transformantes, as divergentes e as convergentes. E aí, esses tipos de movimento dos magmas e o processo de solidificação desse magma vai dar origem a esse tipo de rocha chamada de rocha magmática. E a rocha magmática, ela é muito conhecida por nós. Às vezes a gente pode passar batido, mas ela é muito conhecida, primeiro pelas rochas basálticas e também pelos granitos utilizados aí no processo de construção, né? Ou para o embelezamento das nossas casas, a construção das pias das nossas casas, das escadas, do corrimão. A gente faz aí, né, então, uma grande utilização desse granito, né? E aí eu trouxe aqui para vocês poderem visualizar um pouquinho mais de perto como que é a formação. O que acontece? O granito é uma rocha que foi formada no interior da crosta terrestre e aí a gente consegue visualizar a olho nu os minerais que estão compostos nessa rocha.
Por quê? Esses minerais, a partir da pressão e do processo de resfriamento a longo prazo, um pouco mais demorado, esse processo mais demorado faz com que os minerais semelhantes fiquem coladinhos uns com os outros. E aí a gente pode ver aí nessa imagem, né? Os minerais sendo um pouco mais próximos. A gente consegue identificar a mica, que é esse mineral pretinho, esses pontinhos pretinhos. A gente consegue identificar também essa parte mais espelhada, esse mineral mais espelhado, que é o feldespato. A gente consegue identificar o quartzo, que tem uma grande composição, que é a parte mais branquinha, né? Que é a grande composição do granito, fazendo com que essa rocha seja uma rocha mais resistente, uma rocha mais rígida, né? Esse processo de resfriamento da rocha mais a longo prazo, mais demorado, faz com que os minerais consigam se solidificar e eles conseguem ficar aí mais, fazendo com que essa rocha fique tem uma dureza mais rígida e consiga passar aí, né, por alguns processos intempéricos, o intemperismo, que a gente também já falou um pouquinho sobre intemperismo e erosão, que é o desgaste da rocha, e erosão é o movimento de massa, ela consiga ser mais rígida a esse tipo de processo natural ou também causado pelo ser humano. A outra rocha, que é a rocha basáltica, é esse tipo de rocha mais escura que a gente está vendo aqui no slide, né? Esse tipo de rocha mais escura foi pelo processo rápido de resfriamento. O basalto, ele é chamado de basalto porque ele vai derramar a lava e ele vai ter um resfriamento na atmosfera. E aí a gente não vai conseguir ver, né, como a gente viu aqui no granito, esses minerais a olho nu. No basalto a gente não consegue visualizar todos os minerais a olho nu. Por quê? Foi um processo muito mais rápido de resfriamento e também vai ter esses poros da rocha, esses porozinhos que estão aparecendo aqui para vocês, por conta do rápido resfriamento e também de pequenas bolhas que acontece dentro do processo de resfriamento dessa rocha. E aí ela é uma rocha muito mais fácil de decomposição também em relação ao granito, mas ela é considerada uma rocha rígida, uma rocha que tem uma grande composição aí, né, dos minerais aparentes, e o processo de solidificação foi um processo rápido. Esses dois tipos de rocha, tem os tipos de rochas que teve um resfriamento mais lento, que aí a gente vai ter a olho nu os minerais sendo formados, e o tipo de rocha muito mais rápida, que é aquele derramamento de lava e a lava esfriou, dá a origem desse tipo de rocha. É chamado de basalto. Os outros tipos de rocha são as rochas sedimentares. O próprio nome já vai falar um pouco, né, do que significa essa rocha. As rochas sedimentares são tipos de rochas, a partir da sua formação, é do acúmulo de outros resíduos, é o sedimento de outras rochas, ou o processo de desgaste e intemperismo que acontece ao longo do tempo geológico e até o tempo do tempo histórico. Ah, professor Leandro, esqueci o que é tempo geológico e tempo histórico. Tempo geológico, pessoal, é aquele tempo datado desde o processo de formação da Terra, que dá aí a origem, né, do nosso relevo. E o tempo histórico é aquele tempo que nós, seres humanos, né, nós estamos aí fazendo história, acontecendo nossa passagem histórica ao decorrer desse tempo geológico, aí a atuação humana, né? Os tempos históricos da atuação humana ao longo do nosso período aí, desde antes de Cristo, a formação quando Cristo veio à Terra, e aí os eventos históricos das grandes guerras. Esse é chamado do tempo histórico. E o tempo geológico é a formação do planeta e o processo que aconteceu de mudanças e transformações da paisagem dentro desse processo até mesmo a gente encontrar o que a gente tem hoje, né? Foi o período lá da Gondwana, do processo de separação dos continentes, a Pangeia, quando todos os continentes estavam juntos. Tudo isso faz parte aí, né, do tempo geológico, formado por eras e íons aí, né, que a gente já viu isso ao longo do nosso início do nosso terceiro bimestre. E as rochas sedimentares, elas dão um acúmulo de outros resíduos, até formando essas rochas. São exemplos de rochas sedimentares, como, por exemplo, a areia, a argila,
o calcário, o salgema, esses tipos de rocha, elas são rochas menos resistentes, porque elas são formadas por outras rochas, por composições de outras rochas. E aí a gente consegue visualizar aqui, né, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, a formação dessas rochas passadas por tempo, por período. Então, elas vão acumulando, vão dando acúmulo, né, dessas rochas ao longo do tempo, e aí o processo de solidificação delas, o processo de formação delas, vai sendo dado a partir da pressão que as partículas vão causando umas sobre as outras. As pequenas partículas das rochas vão tendo umas sobre as outras, formando aí um relevo, formando aí então uma planície, um planalto, formando uma planície, e o extrato dessa planície aí, que é a sobreposição de vários tipos de rocha, de acúmulo dessas rochas. Os exemplos que a gente tem aí de vida, que a gente utiliza ao longo do nosso dia a dia, principalmente a areia e principalmente, coloquei aqui para vocês, o calcário, que é um outro tipo de rocha, mas a gente também tem a argila, né? A argila a gente utiliza para para produção de materiais de decoração, para passar na pele, como produtos de pele. A gente tem a utilização da areia para construção, a gente tem a areia também para a produção do próprio vidro. Tem várias formas aí que a gente utiliza esses minerais, dessas rochas, para as questões econômicas e para o nosso dia a dia. O basalto, a gente vai identificar, o calcário, como a gente está mostrando aqui, a gente vai identificar que são esses segmentos, essa estratificação. A gente consegue ver um tipo de rocha aqui, outro tipo de rocha sendo formado desse cantinho aqui também, né? Esse tipo de rocha aqui, olha, são períodos geológicos ou períodos de muito tempo de sobreposição de tipos de rocha. E a areia é o processo de desgaste, de degradação dessas rochas, que elas vão se quebrando, vão tendo um processo intempérico, e aí vai ter essa forma granular da areia. E um outro tipo de rocha muito conhecido são as rochas metamórficas. O próprio nome já vai falar sobre o que é a rocha metamórfica, que sofre metamorfismo. São tipos de rochas que sofrem metamorfismo. Professor, como assim metamorfismo? É o mesmo processo que acontece com as borboletas? A metamorfose das borboletas? Sim. Ela nasceu um tipo de rocha, ela se resfriou um tipo de rocha e ela vai ter um processo de transformação dos minerais ali dentro por conta da pressão e da temperatura, e isso vai fazer com que ela tenha uma nova forma de se demonstrar como rocha. Então, as rochas mais utilizadas aí, né, como processo de metamorfose, são os granitos, que são formados com uma pressão muito alta, e aí eles voltam para o interior e sofrem a pressão, o calor e a temperatura muito alta, fazendo com que esses materiais fiquem mais aparentes a olho nu. A separação desses materiais, a semelhança entre eles, vão ficar mais próximos, aí a gente consegue identificá-los. Um desses exemplos aí vai ser o mármore, e também o gneiss, que é uma rocha muito utilizada para a construção das calçadas, para a construção de prédios, para a construção de fachadas. E o mármore, né, é uma rocha aí bastante utilizada na construção também, para colocar um processo, são rochas muito nobres, né? O mármore é uma rocha, acaba sendo uma rocha nobre de utilização das construções. E aqui eu trago alguns exemplos de rochas metamórficas. As rochas metamórficas, ela vai se diferenciar das rochas sedimentares e das rochas magmáticas por conta da sua pressão e por conta também da temperatura que sofre aquele tipo de rocha e a sua resistência. A resistência das rochas metamórficas, ela tem uma dureza muito resistente ao processo intempérico, ao processo até mesmo erosivo. E aí a gente consegue visualizar, né, esses minerais a olho nu também, como por exemplo o feldspato, essa parte branquinha, o quartzo nas rochas, tudo que é branco ou tem esse espelhado
espelhado, né? Essa parte mais espelhada, são tipos de minerais que são aparentes a olho nu. A gente consegue identificar esses minerais apenas de segurar e olhá-los. E a grande importância, né, das rochas metamórficas é o seu processo de cristalização. Elas são rochas que têm os seus cristais aparentes e aí ela fica sendo uma rocha muito utilizada, muito bonita aí também para produtos, né, como bijuterias que a gente utiliza, para construção, como eu já falei várias vezes. E essas rochas, elas são formadas em um processo muito longo. Ela tem seu resfriamento muito mais demorado do que as rochas ígneas ou as rochas magmáticas. E aí, por conta disso, por conta desse processo de resfriamento a muito longo prazo, a gente consegue visualizar aí esses minerais. Essa é a grande importância e a sua rigidez também. O processo de serem rochas mais rígidas ao processo intempérico. E aí elas vão auxiliar aí na formação dos relevos também. Ok? Bom, por hoje é só. A gente falou um pouquinho sobre esses 3 tipos de rochas. A gente vai fazer algumas revisões sobre esses tipos de rochas ao longo aí dos nossos encontros pelo Teams. E se você conseguiu identificar ou teve alguma dúvida, por favor, envie aí no Class App a sua dúvida. E agora, no final da nossa aula, você conseguiu fazer esse mapa mental, esse mapa conceitual da aula de hoje. Me envia também para que a gente possa tirar algumas dúvidas e trocar algumas ideias, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado e a gente se encontra na nossa próxima aula.